essa vozinha, gente? Mari, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui conversando com a gente do clube, né? Te dizer muito obrigada por vir conversar, falar da tua experiência. Eu vou fazer uma rápida apresentação, sobre você, mas a gente vai se conhecendo, até para a turma te conhecer um pouco mais também. Então, eu vou fazer bastante perguntas. É, Mas Mari está aqui para a gente. A gente pensou em gravar uma aula sobre a experiência de Mari, né, com fonoaudiologia, com crianças e com professores e pais também, né? O nosso grupo é um grupo bastante amplo, que tem tanto educadores e educadores da educação infantil também, mas muitas mães, né? Então, eu achei que era super importante, depois de uma conversa que eu tive com a Mari, trazer a experiência que Mari tem para cá, né? Para a gente conversar e apresentar um pouquinho mais também desse monte de mulher talentosa e maravilhosa que tem nesse clube, né? Então, Mari, obrigada, bem-vinda. Deixa eu ler rapidamente assim a tua mini bio. Depois eu vou te perguntar também, te pedir para tu se apresentar, falar um pouco da tua experiência de vida, que tem tudo a ver também com a tua prática, né? Mas deixa eu falar aqui rapidinho a tua mini bio, tá? Mariana é formada em fonoaudiologia desde 2006 e desde então ela atua com estudo e ensino sobre os processos de aquisição de fala e linguagem dos espaços coletivos, né? Ela atua na abordagem Pickler, que eu estou super interessada em saber um pouco mais também, interacionismo, e como a cultura da infância compõe, e a cultura dessa infância que compõe as inspirações teóricas dela, né? Ela escreve no Substack, ela tem um Instagram que eu vou deixar também aqui, né, falando sobre essa parte profissional, de toda a experiência dela, da interação que ela tem também com as crianças, com pais e educadores. E eu vou deixar tudo depois na descrição do vídeo também para vocês terem acesso. Mas é isso, Mari, te apresenta para a gente, fala um pouquinho da tua vida. Tua vida é tão interessante quanto a tua prática de profissional. Mari já morou num barco. É, é, bom, bom, eu que agradeço a sua generosidade de me convidar para a gente fazer essa conversa e eu Uhum. poder me apresentar e falar um pouquinho mais da minha prática, e da minha vida, mas eu confesso que eu sou péssima em me apresentar, é, além dos moldes mais tradicionais, né, do tipo onde a gente mora, ou enfim, Já o que pode que a dizer que gente adora faz da American vida. Cover também. É, exato, sou. E, e, bom, eu me formei, né, em fonoaudiologia, só que eu trabalho mais com as infâncias do que com a fonoaudiologia tradicional de clínica, né? Então eu venho aí trabalhando, eh, em aqui no Brasil eu trabalhei em instituições, e aí quando eu fui morar fora eu acabei trabalhando em alguns espaços bem alternativos, vamos dizer assim, né. Além da escola, em uma biblioteca infantil, depois fazendo grupos de brincar, enfim. Então, tem uma prática muito mais fora da clínica, ou melhor, uma clínica muito mais fora do espaço físico, do que um olhar mais tradicional mesmo, né? E Sim. hoje, hoje eu moro em Hong Kong e estou passeando pelo Brasil no momento. Ô, Mari, e me conta assim, como tu chegou até esse, porque geralmente vocês têm a gente tem a formação, né? Eu tiro por mim, assim, né? A gente tem a formação tradicional e geralmente se abre assim algumas possibilidades quando a gente está na faculdade, terminando, pensando no que a gente vai fazer também. E tem os caminhos mais tradicionais, né? Mas como tu chegou até essa área, né? É, Me conta quais foram. Então, parece que foram várias vidas. É, porque durante a faculdade eu sempre me interessei pela questão da linguagem, né? Não sei se todo mundo sabe, mas na faculdade de fono
você tem uma visão bem ampla da profissão, que tem várias áreas, Uhum. né, que passa pela motricidade, a questão da deglutição, que são as dificuldades de engolir, né, pelas questões hospitalares, pela audição e pela fala, né? Então, é um campo bem amplo. E durante a faculdade, eu me interessei mais pela parte é, das línguas e línguas de sinais. Então, aqui Uhum. foi esse o foco de toda a minha formação. Depois eu fui fazer especialização em linguagem e o meu foco também foi nessa área de surdez, né? Então, com língua de Uhum. sinais e atendimento em língua de sinais. Só que daí, quando a gente termina a faculdade, a vida fala: não, bebê, não é bem isso. Vem cá que eu vou te mostrar muito mais. E aí acabei indo trabalhar em instituições que atendiam crianças com questões de desenvolvimento, como o autismo, né? O que todo mundo chama hoje de autismo. E aí eu trabalhei tanto Uhum. numa escola especial, que foi uma grande lição, assim, de como proporcionar ofertas bem ricas para essas crianças e para essas pessoas, Uhum. porque ali não tinham só crianças. E depois eu fui trabalhar numa. Depois não, né? Porque fonoaudióloga trabalha em 3 lugares ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eu estava trabalhando também numa instituição de acolhimento para essas crianças também com dificuldade aí no desenvolvimento, né? Hoje chamado todos de autistas, que tinha um convênio com a prefeitura, e aí a gente oferecia um contraturno da escola. Então, essas crianças iam para a escola e depois vinham para a instituição. E é Uhum. interessante que neste momento eu também virei mãe. E aí eu Hum. comecei a me interessar também por outras coisas, sempre relacionado à infância, né? E uma delas foi essa questão da cultura da infância, que é o livre brincar, que é a infância aí Sim. voltada por toda a questão do brincar que você não precisa ensinar, que é a criança que sabe, não é o adulto que ensina, né? Então, Uhum. fui colocando esses conhecimentos e essa coisa que é tão encantadora do que a infância traz, né? E o quanto disso tem da infância por si só e o quanto disso tem dos valores sociais que a gente mantém na sociedade, né? Então, o Uhum. que a criança vai reproduzindo no seu brincar da sociedade, do que é importante naquele momento e do que Sim. é daquele momento da vida que vai acontecer independente dos valores sociais que estão em voga, vamos dizer assim, né? Sim. E como que a gente vai observando isso e vai convidando essas crianças que se recusam a brincar sem, sem ensiná-las, né? Eu acho que o meu Hum. ponto, assim, acho que de virada como fonoaudióloga Uhum. foi bem esse, de não ser como eu convido essas crianças para estar no laço da relação, da troca, Uhum. sem, sem me impor a elas, né? Tem uma imposição. Que legal. Uhum. Sem ser tão intervencionista, vamos dizer assim, né? Sem Sim. procurar um conserto, né? Mas Uhum. procurar tem meios de convidar essas crianças para esse laço que às vezes é bem desafiador de estar, Uhum. né? Nesse meio tempo aí, eu também estava estudando bastante o interacionismo brasileiro, que tem o ponto que a linguagem ela não é só uma habilidade cognitiva funcional, ela está na relação, Hum. ela é, ela é o que a gente chama de trialógica, né? Não é nem dialógica, é a criança, o adulto e a linguagem. Então, todo mundo se relaciona com esses três pontos, né? Então, é a mãe, Uhum. vamos falar, né? A mãe, o bebê, mas ela vai se Uhum. relacionar com a linguagem e o bebê também vai se relacionar com a linguagem que essa mãe usa para falar com ele. Então,
para Hum, tirar aquela ideia de que é, a criança não fala só porque ela não tem um estímulo. A criança não fala porque a relação dela com a hum, linguagem está esquisita, né? Porque a mãe está lá falando com ela, mas não é necessariamente que é, do jeito que chega nela, e o jeito que chega nela, estou dizendo aqui, também vai muito além de só ser auditivo, hum, não toca diferente, né? Ela não consegue responder. E também tem a via reversa, né? O que essa criança responde quando esse adulto fala com ela? Será que também é hum. convidativo para esse adulto se manter ali? Né? Às vezes é muito difícil mesmo se manter nessa relação, né? Então, Sim. essa Então, troca tem uma comunicação e tem uma troca, mas às vezes não está tendo um entendimento, é isso? Porque eu acho a- que na verdade, se a gente for pensar assim, no início de tudo, Uhum. é, a gente não fala nem de entendimento em si, porque um bebê ele não entende exatamente as palavras que a gente está usando, Sim. né? Uhum. Mas ele entende o que não está sendo dito, é linguagem, Hum. né? Então ele Sim, entende sim. se é. E aí a gente vai começar a justificar, é porque a gente toca nele de um jeito, é porque Uhum. a gente fala num tom, né? A gente está usando um determinado tom. Tem tudo Uhum. isso também, mas tem o que não é dito e que é o que a gente sente, né? E o que a gente percebe. Uhum. É essa Sim. sutileza que é a linguagem. Agora, o que a criança vai fazer com isso, a gente Hum. vai falar que é essa fala mais expressiva, né? O que ela vai Uhum. fazer com isso é a relação dela com a linguagem. Então, pode ser Hum. que tudo isso que chega nela, que não é dito, junto com a voz, né, que é o que a gente chama de materialidade da fala, Uhum. ela seja um tanto quanto assustadora para essa criança. E aí Hum. ela vai se recusar a estar neste lugar de troca, né? Uhum. E aí a- quando ela se recusa, o que esse adulto faz? É, ele vai precisar apostar muito, porque sabe aquela história? Sua mãe entende. Não é que sua mãe Aham. entende, né? As mães não entendem às vezes, mas e tá tudo bem não entender, os bebês também. Adorei. O ponto não é esse, né? O ponto é que Uhum. quando se tem um bebê, a gente imagina, a gente aposta que ele entende. A gente Uhum. aposta que ele está dizendo alguma coisa, né? E é nessa Sim. aposta que esse bebê vai crescendo e se tornando um falante mesmo. Então, é, Hum. só que às vezes essa aposta precisa ser recalculada, né? Reajustada, Uhum. porque Sim. exatamente por essas questões que eu disse, essa criança não consegue sustentar essa relação. E aí demanda Uhum. muito desse adulto, né? Então, às vezes, realmente é insustentável para todo mundo sozinho, né? E aí ele Sim. Uhum. precisa dessas, é, das nossas ajudas, vamos dizer assim, né? Não Sim. gosto muito de De falar dos desenvolver. especialistas. Ah, mas é desse mediador que vai ajudar com as E ferramentas, né? Muito esse interessante. mediador que vai, Aham. vai cuidar desse encontro, né? Fala assim, a gente vai cuidar Uhum. desse encontro, desses Sim, encontros, né? De todos. entendi. Nossa, Mari, muito interessante. Aí, isso é uma prática, essa questão do. E isso é uma Uhum. perspectiva, né? Uma teoria, que é a teoria Sim, é do uma teoria. expressionismo brasileiro, né? Ou da clínica de linguagem, a gente tem uma discussão teórica, que é uma Aham. coisa muito nova e é uma coisa muito nossa, né? Porque foi Uhum. proposta por uma fonoaudióloga e linguista, uma linguista brasileira, Cláudia de Lemos, Uhum. então é, Uh, é uma visão muito brasileira, né? Assim, então, e de uma mulher, que bem legal. legal. Assim, fonoaudiologia é feita, né, basicamente por mulheres. Que coisa, né?
Dizem que é porque a gente fala demais, não é? Que bom. Mas talvez seja porque a gente reflete demais o que a gente fala. Sim. E eu acho É, também que é uma coisa que as pessoas acham, né? Mas a fonoaudiologia fala, mas escuta também, né? E mulher sim, realmente escuta mais, né? E eu acho que, tipo, essa questão que você está falando é muito interessante, porque é a mediação da comunicação, né? Então, assim, é também um meio de você criar ferramentas para uma comunicação melhor entre as pessoas, né? Para que as pessoas possam interagir de uma forma mais clara umas com as outras, possam ser entendidas. Então, realmente, assim, não tinha como não ser uma área de conhecimento que fosse mais mulheria. é, com certeza. Então, tem, né? Tem esse viés teórico, que é claro, que daí a gente, né, vai estar embasado aí em outras áreas que não são tão Uhum. mulheris assim, Aham, mas tudo imagino. depende da nossa, tudo depende da leitura que a gente faz, não é mesmo? Sim, Mas essa teoria dela vem embasada aí, sim, na psicanálise de Lacan, sim. que vê Aham, a linguagem como constitui, constituinte do sujeito, né? do Então, sujeito. Que legal. no, Aham, é, então a linguagem aí como ponto é, fundador do sujeito, né? sim, Desse que tem desejo, desse que vai conseguir se expressar, enfim, né? sim. Desse que começa a ser dito por alguém e aí, e quando Mas, consegue, vai conseguir dizer de si mesmo e do mundo, e não aham, ser dito por alguém, né? sim. E Super aí sim, interessante. se tornar um falante, né? Acho que assim, a grande diferença da teoria mais tradicional ou cognitiva é o sujeito em si, né? Porque Uhum. nessas teorias a gente está falando de um sujeito epistêmico, né? Um sujeito que aprende a fala. Sim. Dessa outra, a gente está falando de um sujeito psíquico que vai se apropriar desse lugar, vai se tornar um Uhum. falante e não vai aprender a falar. A gente brinca até, né? Que fala se aprende, mas não se ensina. Nossa, É assim, deu um nó aqui na minha é, cabeça agora. Mas adorei, eu sabe adoro aquela quando dá coisa nó na assim? minha cabeça. Sabe aquela coisa assim quando a criança fala alguma coisa errada e você, ou quando você está aprendendo uma outra língua e que você fala uma coisa Aham. que sai meio esquisita e aí a pessoa tenta repetir com você sílabas, Sim, som por som, e aí você repete som por som, e na hora que você vai falar, sai como tinha falado primeiro? Tudo errado? sim. Aham. Tem um caso de Seria Friends, isso. uma cena clássica do Joey aprendendo. Não sei se você Isso. já viu com a filha de francês, ele É, fala tudo errado. seria mais ou menos isso, né? Principalmente é, nos primeiros anos de vida, quando a criança está Sim. aprendendo a falar, porque ela não está só, ela está se constituindo enquanto sujeito. Então ela não tem esse, não é só sobre uma habilidade, né? Não é só uma Sim, habilidade cognitiva, né? sim. Tem essa, tem esse outro ponto, tem essa coisa do Real. se sustentar enquanto sujeito, né? Porque Sim. igual aqui, é, você tem um roteiro, certo? Uhum. Mas nada garante que a nossa conversa vai seguir o roteiro que você fez, Sim, né? exatamente. Porque isso é uma conversa. E o que a criança precisa, e ela já sente, porque isso não é dito logo que ela nasce, é Uhum. se sustentar nesse laço, que é tão Uhum. incerto. E às vezes isso é o que é assustador, né? Então, assim, Sim. é, tem um, um estudioso também que fala que falar é um ato de coragem, porque Realmente.
Tem tudo a ver com a Audre Lorde Tem, também, ó. exato. Porque é isso, você começa a falar e você não sabe quais são os efeitos que vão acontecer, né? E Sim. nem Não sabe como vai ser e quan- recebida a sua fala, né? então, e nem sabe o que vão te perguntar depois, né? Então, assim, Sim, às vezes, para algumas crianças, essa incerteza é muito angustiante. sim. Então, E ela tem se casos. retrai. Hum. E tem casos específicos, Mari, que seja assim, que você tenha observado, assim, por exemplo, crianças que têm alguma dessas dificuldades, assim, de socialização, etc., assim, tem mais dificuldade, assim, tem mais essa retração, assim, da fala por conta de que a interação pode ser muito caótica e assustar elas. Você observa isso, assim, ou pode ser com qualquer criança? Se a gente estiver falando em questão de aquisição de fala, Sim. é, isso acontece com qualquer criança, porque isso vai Uhum. acontecer durante do processo da constituição do sujeito, né? Tá tudo meio Sim. que Eu estou amando, porque intrincado. tá parecendo muito Beauvoir, assim, né? Não sinais-se falante, torna-se. Exato. Não se nasce falante, torna-se. É bem isso. Só que aqui a gente não tem tanto uma influência, óbvio que vai ter a influência cultural, Aham. porque a cultura vai determinar como essa mãe vai cuidar desse bebê, como Uhum. todos os adultos vão se relacionar com esse bebê, né? Ou quanto que é tranquilo ou não ser mãe nessa Sim. cultura, né? Aham. É, esses, vamos dizer, os seus recortes, né? Nos seus Uhum. recortes, né? Que maternidade é essa nessa cultura? Então, é óbvio que tudo isso vai influenciar a relação dessa mãe com Uhum. esse bebê. Mas a gente está dizendo aqui de uma ordem que é mais de encontro individual, né? Sim. E mais de encontros únicos mesmo. Mas Uhum. essas questões entram, por exemplo, eu, eu, eu acompanhei uma criança e a mãe dizia assim que ela percebeu que tinha alguma coisa esquisita quando ele tinha 3 meses, porque todo Uhum. mundo diz que o bebê mama e Hum. fica olhando para a mãe, né? E que amamentar é Uhum. maravilhoso, daquelas Aham. mentiras que contam pra gente. E que amamentar é a sétima maravilha do mundo. E ela Aham. foi super desejosa e esperançosa com esse encontro divino Sim. com seu bebê. Uhum. E aí não aconteceu, Ai. porque esse bebê não sustenta o olhar dela. Nossa. Então, nesse encontro, ele começa a desviar o olhar. E essa mãe Sim. insiste por um tempo, mas aí ela não sustenta essa rejeição também. E ela Ah. aí ela deixa, né? Uhum. Então, o que eu tô querendo dizer, assim, é tornar uma coisa que é tipo mesmo Beauvoir, que é complexa, de uma forma mais simples, é que não é simples, né? Aham. Simplesmente não é Sim. É simples. complexo. Que é essa complexa relação entre Uhum. adultos e crianças durante o seu processo de constituição do sujeito, ou seja, na primeira e primeiríssima infância, né? Então, Sim. nesses primeiros anos de vida é onde tudo acontece na vida de um ser Sim. humano, né? Porque Aham. ele tem as questões do corpo para lidar, né? Uhum. Porque se a gente pensar num bebê, ele também tá percebendo isso, né? Afinal de Sim. contas, ele ficou 9 meses num mundo cheio de água e de repente ele vem para o mundo de ar, então as Sim. sensações táteis são diferentes, né? A Socorro. luminosidade é diferente, Aham. o Você som é tá ali naquele diferente, né? cantinho escuro, né? E é muito maluco, né? Você pensar que o bebê vem de um ambiente
cheio d'água, né? Que ele tá só, tipo, tipo, você é uma tartaruguinha que tá lá no mar e sai. Exato. E aí isso aí tem que ir para a terra mesmo, né, então Sim, vai é para o outra mundo, adaptação, né? é outra adaptação, né, Uhum, e as coisas também te chegam diferente, né, porque o uhum, som te chega diferente, né, as sim, coisas te chegam diferente, né, então tudo isso é muito novo e o bebê tem que lidar, a criança tem que lidar com essas coisas, sim, né. Enquanto ela uhum. está lidando com essas percepções, o corpo dela está mudando Mudando. muito rápido, Nossa, né, sim, está mudando numa velocidade, vertiginosamente. exato, então ela está mudando numa velocidade muito grande, então são muitas coisas que a criança vai percebendo e tendo que lidar, porque o que as minhas críticas, né, a ao pensamento, né, e à teoria Opa, cognitiva, é que você só vai aprendendo, né, e sim, que você, assim, faz e sentido. como se você não tivesse que elaborar o que você está aprendendo, né. E Aham. não, né, É você bem precisa de um bancário também, tempo. né? É bem É bem anti-Paulo Freire, bancário. assim. Nossa, É. você é a Se a gente for esponjinha, né? Eu, pensar, eu escuto muito isso, já exato, vi aqui, exato. inclusive. Você é esponjinha, você absorve tudo. Claro que eles estão percebendo tudo, porque é isso, eles estão atento, né. E a gente pode Sim. pensar aí que até pode ser uma uma um limite muito linear, muito sutil entre a atenção de aprender e uma Uhum. atenção de medo, de alerta num bebê. Fiquei pensando sobre isso, Mari, porque assim, você é como se, é o que tu falou, né? Assim, você, desculpa estar te interrompendo, tá? Imagina, imagina, vai. Mas é porque eu fiquei pensando aqui que, como você falou, essa criança está saindo de um ambiente, indo para outro, né? Sempre que a gente muda de ambiente, a gente fica muito atento a aprender os hábitos para se inserir, porque a gente não sabe Uhum. como aquele ambiente vai se comportar também. Então tem um medo ali também, né? E é muito interessante porque a gente acha que é o medo do novo, eu acho, né? Porque esse bebê já tinha conhecimento antes também, né? Assim, tô Sim, supondo, tá? Mas ele tinha o conhecimento de como se comportar dentro daquele ambiente uterino ali, e depois ele é jogado num mundo que é totalmente novo e que ele realmente precisa aprender como sobreviver ali, que eu acho que é o principal instinto do ser humano, né? sim, Não, posso estar falando besteira, tá? Então pode me corrigir também. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, as nossas ferramentas, quando a gente chega num ambiente muito novo, é tipo, eu vou aprender tudo primeiro, vou observar bem, né? E talvez imitar um pouco até para as pessoas porque a gente, por exemplo, né? Eu vou tirar aqui de uma coisa bem aleatória, mas quando a gente se relaciona, né? Quando eu me relaciono com a pessoa, seja começar uma amizade ou começar um relacionamento com um homem, eu sempre fico aprendendo o que a pessoa gosta, assim, para, tipo, vou encontrar os pontos em comuns, ou, tipo, entender o que essa pessoa gosta para ver qual é também, né? Então, não sei, pode ser que seja isso também, né? é bem por aí. Só que Aham, começa sendo, né, a gente pensar, eh, o bebê, se a gente pensar fisicamente, ele sim, realmente ele é uma máquina de sobrevivência, então sim, ele o organismo está tudo preparado ali para se manter vivo, que legal. né. É isso, basicamente isso. Então ele está assim em alerta, porque tudo que chega Uhum, nele está diferente, né. E é sim, por isso que muitas vezes o bebê só para quando é no colo, porque é o único lugar que se conhece, até quando com relação aos barulhos mesmo, né. sim, Só que a gente junta isso, a gente só complica, porque a gente junta isso com um monte de coisas, porque como você disse, sim, o bebê tem um conhecimento prévio, e esse conhecimento prévio vem desde o que ele escuta durante a gestação, sim, até a sua própria história, uhum, pré-gestação, né, então sim, assim,
Então a gente tem essa pré-história dessa criança, a gente tem a Que lindo. história dessa família, tem a história dessa mãe, né, a história Uhum, desse casal, né, ou desses pais, né, desse casal parental, uhum. quero dizer, né? Então tem todas as histórias se atravessando mesmo, Sim. né? Uhum. E que pode muitas vezes ser pontos de conexão, mas pode ser pontos de tensão, né? E pode ser desencontros, né? Então, assim, a, aprender a falar não é tão simples assim, né? A gente Verdade. tá Aham. o tempo, a criança tem que estar sem muito recursos o tempo inteiro lidando com as coisas que não são ditas e explicadas mesmo. E sem muita condição de entender tudo, né? É Uhum. aquela coisa que vai ficando mesmo mais pelo sentimento, né? Mais Uhum. pelas, pela via do que a gente pode dizer depois de sexto sentido, daí fica por minha conta mesmo, nenhum, nenhum teórico diz sobre isso, não. Mas é, porque vai ficando, né, no que a gente chama aí, no inconsciente mesmo, né, das coisas que a gente Uhum. vai tentando Sim, produzir e reproduzir inconscientemente, sem saber o porquê, né, mas sim. diz desse momento de vida que a gente viveu sem ter Essa esse plena, arcabouço, esse arcabouço linguístico mesmo, né, sim, esse domínio da linguagem, de né, então nomeação, né? Aham. de nomeação. Então, é isso que vai se transformando, né? Então, a criança a gente vai vivendo, e aí a gente vai dando nome, né? É só Sim, depois que as coisas começam a ganhar sim. nome, né? E quando você diz esse negócio do entender o que o outro gosta, né, e tudo mais, Uhum, faz todo sentido. Tem os jogos constituintes, né? A gente vai dizer uhum, que é exatamente isso, o bebê se colocar na brincadeira que o adulto gosta de fazer. Então, quando uhum. a gente está trocando um bebê, que a gente começa a fazer brincadeirinhas com Aham. ele, de querer pegar o pezinho e vai pegar não sei o quê, e aí de repente a gente para, porque a gente vai continuar trocando, e ele levanta o pé, e aí você volta a brincar, Ah, é ele se colocando aí como um brinquedo, né? Se colocando aí sim, como te chamando para esse lugar de relação, né? sim. Entrando nesse jogo, né? Ele está entrando nesse Aham, jogo. sim. Que E legal. aí tem aquela coisa, né? De que qualquer murmúrio do bebê a gente pode transformar em fala. Uhum, E é normalmente o que as pessoas que estão mais perto e que cuidam desse bebê, porque aqui aham, o cuidado é muito importante, né? sim. Porque ele começa no físico e Uhum, ultrapassa todas as coisas, né? E vai entendendo ou vai colocando esses sons em lugares mesmo, né? Vai ouvindo uhum, isso, vai escutando isso enquanto fala, né? Então uhum. um bebê resmungou e o adulto, né, que normalmente a gente fala que é a mãe, porque Sim. normalmente é a sujeita que está em cargo, né, disso, Aham, vai estar exercendo essa função de colocar esse nome nas coisas, né, no sentido uhum. de, ou melhor, de dar direção a esses sons, né. Sim. Então o bebê faz qualquer gemido e aí a pessoa, né, já fala: "Ai, você está com fome, eu já vou", Sim. né. "Ah, eu sei", ou "Nossa, chega lá, o que que você quer?", aí encosta, percebe que a criança está toda molhada, né. Aham, "Ai, nossa, que xixizão, se molhou inteiro, vem cá que eu vou te trocar", né, então e aham. a gente entra numa conversa que se a gente for analisá-la cruamente, é meio insana, né, Sim, porque não tem uma resposta, né, mas a sim. gente precisa dessa insanidade para que Aham. a magia aconteça, né. Então, assim, Que legal. Aham. eh, então, superficialmente, é mais ou menos isso que Aham. acontece durante.
durante a aquisição. Então, é por isso também que eu não sou muito fã de nada que vem com um monte de regras e normas do que fazer com o bebê, porque vai Uhum. depender muito de cada encontro, vai depender do que de todas essas histórias pregressas, então dessas histórias anteriores das pessoas que Sim, estão envolvidas com essa criança, até sim, o que cada um causa no outro, né? sim. Porque Uhum. é isso, né? A maternidade também tem dessa, né? O bebê vem para tirar. Eu brinco que o bebê vem para tirar aquele tapete que a gente colocou tudo embaixo. Aí ele nasce e ele tira esse tapete. Então, Aham. todas aquelas Olha coisas que só, estavam né? ali escondidinhas e que estava tudo Escondida. bem até então, de repente surge e a gente Uhum. tem que lidar com isso e mais um Com ser isso. humano que tem que sobreviver. Então, Aham. é difícil mesmo, né? É Sim, um momento super. bem complexo, Aham. né? Então não dá para E ter receita. sim, nossa, adorei. Porque eu acho que é muito interessante essa tua perspectiva, né? Porque eu acho que essa perspectiva ela tem que ser adotada em absolutamente tudo. Porque eu sou uma pessoa que particularmente eu odeio regras, né? Eu acho que a gente precisa, obviamente, de disciplina, precisa, né, de estabelecimento de limites, etc. Isso é normal da interação e da vida, né? É, mas eu acho que as pessoas são muito, sempre estão muito preocupadas em desenvolver o método certo, né? O conjunto Sim, de regras que vai ser essencial para todas as pessoas e eu acho que a vida, a natureza e o universo, né, são caóticos, assim, a gente tem que aprender a viver e a conviver dentro desse caos também, né? Porque esse caos, eu digo, o caos tem ordem, né? Mas não é esse ordenamento, exato. né, militar, Exato, as coisas que exato. as pessoas fazem, e é absurdo isso, né? E eu fico E é. pensando assim, Mari, até, desculpa te interromper de novo, Imagina, imagina. Segue. em relação, assim, por exemplo, na minha casa, né, eu tive um aprendizado mais tradicional, digamos assim, né, nessa linhazinha, e a minha irmã, ela sempre foi, tipo assim, a mente dela era diferente, né, e ela sofreu muito na escola, assim, e a minha mãe sofreu muita pressão por conta disso, e eu acho que sempre que a mãe sofre uma pressão, ela coloca aquela pressão na criança para a criança se comportar de forma normal, para a criança não sofrer também, né? Então, assim, eu acho isso muito cruel, muito. Hoje, assim, eu observo, né? E uma das coisas que eu e minha irmã conversou, assim, enquanto a gente foi crescendo, né? É que a minha irmã sempre falava assim, cara, a gente era pra gente ser inimiga uma da outra, assim, porque sempre ficavam comparando assim, ah, Suzana já aprendeu a ler, você ainda não, né? E a minha irmã, ela é extremamente inteligente. Eu digo, assim, eu digo a ela, eu tenho inteligência que é tradicional, assim, eu aprendo. E ela é genial, assim, porque a mente dela funciona em muitos. Dessa forma mais caótica, assim, né? Tipo, que apreende muitas coisas ao mesmo tempo. Tipo, ela sabe de física, ela sabe de. Então, assim, e a escola, o método de aprendizado, né? E tudo mais, é tudo naquele. Você tem que seguir essa regrinha, assim, para ser assim. E eu fiquei pensando nisso enquanto tu falava, né? O quanto essas regras, elas são cruéis e o quanto gera, assim, também ansiedade, né? E, claro, isso aplicado ao que você está falando especificamente, né? Mas eu estou trazendo para uma outra situação, assim, o quanto acaba gerando um monte de ansiedade, né? E de dor também, no momento Sim, de conhecimento de mundo, que deveria ser bem prazeroso também, né? exato. Olha, é interessante, né? Porque, é, e aí, se a gente for falar de escola, foi assim que, como eu, eu sempre trabalhei, Uhum, sempre atendia a primeiríssima infância, então crianças até 3 anos, né? Então, aham. Ah, uma eu já ia te perguntar o que intervenção. era a primeiríssima infância. Então, primeiríssima infância de 0 a 3 anos e a primeira infância acaba nos 6, 7 anos, Uhum, né? Então, eu sempre trabalhei com crianças muito pequenas. uhum, E, e aí, é, com isso, eu fui pesquisando as questões da cultura da infância,
fui estudando mais. Interessante como, parando para pensar agora, minha linha de estudo foi toda me ajuda. Não. Mureli? Não. Como é que é a palavra que a gente O usa? quê? Mulher, mulherio? Mulherio. Mulheril, mulheril. Aham. É. Porque tem a Cláudia de Lemos, depois eu fiquei estudando a Adriana Friedman, das culturas da infância e tudo mais, Hum. e e acabei com a Pickler agora, né? Que, Sim. que é uma mulher que trabalhou num abrigo na Hungria Uhum, depois da Segunda Guerra, e ela recebia crianças até 3 anos nesse abrigo. E aí, uhum, nesse abrigo, ela acabou desenvolvendo uma forma de cuidado, porque era um abrigo de crianças. As crianças que estavam lá iam para uma uhum, família. E você tinha muitas crianças ali. E você tinha alguns adultos. Então, era um cenário diferente de você estar numa família, que você tem uhum. normalmente um adulto e uma criança. Então é por isso que ela acaba sendo uma inspiração para as escolas, porque é o cuidado no ambiente coletivo, porque Sim. você tem aí um cuidado que não é materno, né? Uhum, Embora possa exercer essa função, então exerce a função materna, mas não tem a responsabilidade da mãe. O que eu quero dizer com isso não é o lugar que vai dar a última palavra, né? Então, por hum, exemplo, você está na escola, você leva seu filho na escola. Aquela escola, ela não usa mamadeira. Então, na uhum, escola, essa criança não vai usar, esse bebê não vai mamar na mamadeira. Mas em casa, quem vai decidir se ele vai usar mamadeira ou não é a mãe, né? Quando a gente sim. pensa numa. Então, e se essa mãe não gostar dessa escola que não usa mamadeira, ela muda de escola para uma escola que usa. Então, quem tem a última palavra e a responsabilidade por essa criança é uma pessoa, né? É a mãe. Quando a gente pensa Uhum, no ambiente coletivo, a gente tem o coletivo, né? Vai ter os adultos responsáveis, sim, mas ele é responsável só até um pedaço, né? sim. Ele não tem essa responsabilidade é, profunda, né? Por o todo da vida Uhum, dessa criança, né? A decisão vai ser uhum, sempre dos pais. Então ela começa a ter a criar, ou melhor, a estudar, né, a pensar uhum, nessa maternidade que não é materna, né? E aí ela vem chamar de maternidade insólita, porque é uma maternidade, uma função materna no ambiente coletivo. E aí uhum, vem essa coisa do cuidado, né? Então é onde é muito uhum, forte os cuidados. E ela vem propor que do mesmo jeito que a gente, é claro que são em momentos diferentes históricos, tá? Eu tô falando do mesmo aham, jeito porque na minha fala aqui faz sentido, mas não é historicamente assim. É, aham, mas da mesma forma que na cultura infantil, né, a gente vai falar que o brincar a gente não ensina, ela também vai chamar a atenção que para a criança andar a gente também não precisa ensinar. Isso é uhum, dado para o ser humano. O uhum, que a criança precisa é só de ficar deitado no chão, de barriga para cima, num ambiente seguro que ela possa se locomover livremente. uhum. E aí, se locomovendo livremente, ela vai chegar à posição Ah, vertical uhum, e vai sim, andar. faz sentido. Porque é uma memória ancestral, né? Tá no nosso Na DNA verdade, humano. tá Desde ali, que o Homo né? Tá dado. erectus. Exato, tá dado, Aham, né? E, e se você tem um desenvolvimento neurológico dentro do esperado, essa criança uhum, vai para a posição vertical.
E Uhum. aí é muito interessante, porque quando a gente pensa, aí eu fui estudar a abordagem Pickler e me encantei, porque quando a gente pensa em linguagem, você fala assim, ah, mas ela não fala nada de fala. Ela não fala, porque linguagem está em tudo. Então você não Hum. precisa dizer sobre isso, né? Aham. Porque ela vai falar sobre preparar o ambiente para receber essa criança. Então, o que essa Uhum. criança gosta de brincar, do que ela gosta, qual que é a pesquisa que ela está fazendo no momento. Então, se ela está gostando de brincar, de é, colocar coisa dentro de um pote, então o que Hum. você tem que oferecer para ela? Você vai oferecer brinquedos da Fisher Price? Não, você vai oferecer mesmo suas Tupperware cheia de coisinha para ela colocar dentro, porque esse é o momento de pesquisa dela. Mas você vai Sim. oferecer essas coisinhas para um bebê que ainda não está nesse momento? Não. Você vai Não. colocar Aham. disposto ao redor dele objetos que vão fazer sentidos para ele, Uhum. né? Então ela vai falando isso, e aí uma coisa muito importante que ela fala é que o adulto ele vai estar presente, mas ele vai estar Uhum. presente quando ele é necessário. Então não é um Hum. adulto que fica em cima da criança o tempo Se inteiro. impondo. Uhum. É. Nossa, sim. E quando a gente pensa nesse desenvolvimento que a gente estava falando até agora, né, dessas relações, né, e da Uhum. linguagem enquanto relação, numa relação dialógica, a linguagem ela também vai se constituindo nessa presença e ausência, Sim. porque a palavra só existe quando o objeto não está presente. Que eu falo para Verdade, porque a você, palavra é representação, né? E exato, representação é ausência. exato, Nossa, faz muito sentido. é isso, né? E ela convida a gente a cuidar da criança, porque ela vai falar muito de cuidados, dessa Uhum. forma, balanceando muito essa presença e ausência. Então, enquanto a criança está brincando, ela não precisa de um adulto, porque ela está brincando. Ela precisou de um adulto que vai proporcionar esse ambiente, porque ela é uma criança, né? Sim. Então, quem que vai coordenar esse ambiente é o adulto. Então, a gente vai cuidar desse ambiente, né? Vai Sim. observar o que essa criança tá pesquisando, o que ela está interessada. Porque senão eu coloco objetos aleatórios, eu mudo os objetos em vez de deixar os objetos que ela está gostando de brincar. Sim. Vai frustrar E, ela. e nem frustra, ela vai dizendo que a gente tira, na verdade, é, o, a capacidade, ou melhor, o prazer da criança de concluir uma tarefa. Ah, Então, assim, você não é nem que você vai frustrar, mas você vai tirar a capacidade da criança, primeiro, entender que ela pode fazer sozinha, sozinha. Aham. é, e de que ela é capaz de concluir uma tarefa. Então, ela vai dizendo que a gente tira da criança essa noção de capacidade de Sim. si, Nossa. né? Uhum. E que o adulto ele tem os momentos que ele é necessário e que são os momentos de cuidado. Então, são Sim. as trocas, é na hora da alimentação, né? Uhum. E é nesses momentos você pode encontrar a criança é, de uma forma mais demorada mesmo, né? Uhum. E aí você conversa com essa criança exatamente. E aí você pode conversar sobre o que ela estava brincando até. Né? Você não precisa Uhum. interromper a brincadeira igual a gente faz muitas vezes. A criança está brincando e a gente vai lá e tenta do lado e fala: "O que que você está fazendo? Mas o que que é isso?", né? Então ela vai chamando a nossa atenção para a gente não precisa interromper, a criança está ali super concentrada. Aí a Aham. gente interrompe ela o tempo inteiro, fazendo 10 milhões de perguntas. Aí depois, quando ela vai ter que sentar na cadeira da escola, ela fica interrompendo o professor, ela leva a bronca. É. Mas, né, e ela não consegue, ou ela não consegue se concentrar mais, porque a gente já quebrou tanto essas tentativas, Ah, e sim. também a culpa depois, no fim, é da criança, né? Ela que tem que Sim. dar conta dessas coisas. Então,
é sobre esses pontos, né, que, que ela vem trazendo. Então, quando você encontra a criança, né, quando você observou que a criança brincou, preparou o ambiente, manteve as coisas que ela gosta, né? Percebeu, porque a criança, quando ela está brincando e ela sabe que você está por perto, ela faz alguma coisa que para ela é muito interessante e ela te olha, Sim. né? Do tipo, você viu que eu consegui, né, Olha o que eu encaixar? fiz. Olha o que eu fiz, né? E você vai falar, eu vi, né? E Aham, depois você pode conversar com ela o que você viu. E não é aham, olha, parabéns, você super conseguiu, que máximo. E ela fala sobre isso também. Não é um reforço positivo, que eu acho que é o mais encantador. É uma conversa mesmo. Olha, eu vi que você hum, estava interessado ali no pote, em colocar as aham, pedrinhas dentro. E o que que você vai fazer com isso? É tipo, é uma conversa, né? sim. E você O que vai que você está estimular a criança também buscando? a buscar novas, para descrever para você o Exato, que ela fez, né? Então ela vai elaborar o que ela exato. fez. É, ela vai pensar sobre o que ela fez, ela vai entender que você estava observando o que ela fez. E aí você vai Sim, mantendo uma relação é, que é muito além do que é só ensino e aprendizagem. sim, sim. Principalmente quando a gente pensa na primeira infância, porque a gente Uhum, acha que ensina a criança a andar, e a gente acha que ensina a criança a falar, e a gente acha que ensina a criança a aprender. sim. E Nossa, não é sobre que isso, né? arrogância! Somos. Não, É. mas é muito, é muito assim, Mari, novamente, se eu tiver, tipo, viajando na maionese, mas eu fico pensando assim, que é uma relação hierárquica tão parecida com a dos homens com as mulheres, assim. Acho que os Uhum, adultos têm em relação à criança, né? De condescendência, assim. É um ser, assim, você bem, bem grosseira, burro, que precisa uhum. que eu ensine como viver, como agir, como falar, porque não sabe absolutamente nada, né? Então, eu vou colocar esse conhecimento nesse serzinho, assim, né? Exato. É bem por aí, né? E não é à toa, se a gente for devagar aqui, que Sim, quem fica responsável por esses seres são os outros, são esses outros mesmo, né? De segunda classe. aham, Então, sim, né? verdade. Não é à toa, né? Então, e a Uhum, gente vai reproduzindo essas coisas também, né? exatamente. A gente vai fazendo essas reproduções, né? Vai copiando Uhum, e, e impondo. Então, o que é interessante nessas teorias que eu vou uhum, me cercando é que ela exige que os adultos façam essa reflexão mesmo, de colocar um pé sim, atrás e de não se considerar grande saber, né? A gente não tem a gente não sabe de tudo, né? sim. Então, e é o que eu costumo conversar muito com os professores, né? E com as famílias que me procuram, é Uhum, que é, eu sou a especialista, né? A especialista na sim, fala, sim, mas eu não sei de tudo. Então sim. porque as perguntas que me chegam é o que eu faço, eu não sei. Ah, E quando eu falo não sei, as pessoas têm um vão surto, dizer né? assim, Do mas como tipo, eu vou te pagar como para assim, você não saber? né? Como assim não sabe? Como assim você não tem respostas, né? Não Sim. tenho, né? Não tenho, porque eu não sei, né? A gente tem que Aham, ver o que está acontecendo, ou o que, que é o problema, qual que é a angústia, né? Qual que é o que está pegando ali? Porque às vezes sim, não existe a criança na escola, principalmente, né? Os professores, às vezes têm que lidar na realidade brasileira, né? Tanto com as crianças que têm os seus laudos, né? E com uhum, as crianças que têm as suas dificuldades e sem laudos. E sim, aí é uma salada de desespero, angústia e frustração mesmo, sim, porque
Uhum. No fim do dia, a sensação de incapacidade é muito grande, né? Do tipo, Sim, eu imagino que tem dias que deve ser assim assustador mesmo, né? Não é à toa que os professores ficam muito doentes, e aí sim. falam, né? E Aham. aí também fica difícil para essas crianças, né? E Sim. vira uma coisa bem Ciclo, né, difícil de dor. de dor, exato, né? Aqui no estado de São Paulo tem um, as escolas de educação infantil tem uma equipe assim bem interessante que está trabalhando com essa abordagem Pickler e tentando implementar em todas as Aham, escolas das redes, né? Então sim. tem esse movimento, tem muita gente aí preocupada e atenta com isso também, né? Mas é uma bolha, né? Como É. ainda assim são para poucos, né? Embora exista Aham, um movimento, tem um movimento grande, ainda não contempla todo mundo, né? Então, sim. Ô, Mari, aí deixa eu te perguntar uma coisa específica. E aí, assim, quando tu faz grupos, por exemplo, né? Então tu tem um trabalho voltado para que pode ser para pais e também para professores dessa primeira infância, sim. Então que seria, eu, tá, conta aí como é, é. então, para os pais, né? Hoje eu faço acompanhamento online e que às Aham, vezes é acompanhamento com os pais. Então, assim, é interessante, né? Porque eu sempre atendi as crianças com os pais. uhum, Né? Então, fazendo um parênteses, curiosidade, pura curiosidade, enquanto eu trabalhava aqui no Brasil, eu era responsável por alguns grupos de pais, então eu sim, acompanhava as famílias, enquanto eu atendia em grupo nas instituições, né? Então eram uhum, coisas separadas. uhum, Aí, quando eu fui morar em Doha, eu comecei a acompanhar os pais junto com as crianças, porque lá eu fazia atendimento domiciliar e na biblioteca infantil os pais traziam as crianças e ficavam lá. Então a gente tinha uma interação de brincar, né? E nos encontros de brincantes também, os pais estavam presentes. E daí uhum, eu comecei a atender só com o pai junto, né? E uhum, aí tem profissionais que acham que não conseguem, que não acho que não funciona. Só que como eu acredito muito que o ponto é a relação, aham, né? E o que a gente precisa é, melhorar, né? Ou amadurecer e fortificar, a palavra era essa, fortificar uhum, essa relação, né? Tanto entre a criança e esse adulto, quanto entre os dois e a linguagem, né? É, eu gosto de atender a criança com a família, né? aham, Aí, mas é claro que se a criança já é um pouquinho maior e ela não, e ela consegue ficar sozinha, eu faço atendimento online sozinha. Mas eu vou dando acompanhamento então para as famílias nesse modo virtual, né, online, aham, tanto de sim, atendimento quanto só uhum, de acompanhamento mesmo. Às vezes tá só com sim, uma dúvida, às vezes precisa só conversar, né? Porque como a gente uhum, falou, né? Imagina se um bebê que não olha já causa um monte de sim, questão. Imagina uma criança que não está falando, né? E uhum, que todo mundo em volta, porque eu brinco que é assim, a criança começou a andar com 1 ano. Aí, aham, dali, se ela já está andando, ela tem que começar a falar. é, Porque se ela não começar, ela tem até os 2 anos para sim, começar a falar. Apagou a velhinha dos 2 anos, tem que sair falando frases, uhum, né? Porque se isso não acontecer, todo mundo em volta começa a cobrar. Antes, ninguém podia perceber nada. E a criança já vai uhum, dando sinais antes que essa relação tá esquisita. Mas aham,
ninguém nunca percebeu, mas depois que assoprou a velhinha de 2 anos, não falou, aí todo mundo Sim, tem começa um a pensar. problema. Aham. Temos um. E então eu vou fazendo esse acompanhamento, mas numa perspectiva mesmo de reencontro desses pais com a sua maternidade, com a sua paternidade, para sempre ter aí Sim, como é que é ser pai e mãe nesse mundo maluco que nós estamos, porque também não está fácil, sim, né? Porque verdade. tem várias regras, né? Aham, Vários métodos infalíveis, vários coachings de claro. pais, Fórmulas enfim, perfeitas. E a outra fórmulas coisa que eu fico perfeitas. pensando, enquanto tu estava falando, assim, eu fiquei pensando, gente, é muito impressionante, assim, como esse conhecimento, né? Como ele está tão restrito, porque realmente as pessoas estão atrás de fórmulas, assim, a fórmula perfeita, o método, o passo a passo para você chegar nesse lugar e resolver todas as questões da sua vida, em tudo, né? Como se fosse uma super garantia, né? Que se você fizesse isso, seu filho vai ser super bem sucedido na vida adulta. A gente está falando de 20 anos, minha gente. Tipo, Nossa, é é muito bizarro. tempo, não é? Aham. Quando você coloca Sim. isso em perspectiva, E, vira e uma você coisa tá. E absurda. eu acho tão bizarro, assim, porque as pessoas nunca estão concentradas no presente, no que está acontecendo. No que o seu filho precisa, no que ele está aprendendo, né? Eu sei que é uma ansiedade, porque a nossa sociedade ensina a gente a estar sempre olhando para frente para a gente não ver realmente o que está acontecendo no futuro, para a gente não lutar, né? Porque isso é alienante Exato. completamente, você se concentrar no futuro. Aí as pessoas juram que estão diferentes das religiosas, porque estão pensando no Mas, céu futuro e você no futuro também, meu amor, é, né? exato. Então, assim, Com comprimidinhos e tudo, exatamente, né? exatamente. Mas eu tô assim pensando o quanto isso. E aí eu queria que tu falasse também como tu faz com professores, né? Porque tu trabalha também com professores, né? É, com os professores, foi surgindo tipo uma supervisão, né? Então, é uma Sim, supervisão que pode ser individual ou em pequeno grupo, que aham, é que aí o professor me traz o aluno ou os alunos que ele está com uhum, as suas questões, né? Que pode ter laudo, pode não ter laudo, mas ele. Porque também tem uma coisa, né? Não é que o professor viu que a criança está com alguma questão ou com alguma dificuldade, aí ele vai encaminhar. E aí, logo, magicamente, essa criança já vai ter um acompanhamento. E aí, sim, magicamente, porque ela começou numa semana o acompanhamento, no dia seguinte que ela vai voltar para a escola, ela já vai voltar linda e maravilhosa, fazendo o que todas as outras crianças fizeram. Porque, às claro. vezes, a sensação que dá é que é isso que vai acontecer, Uhum, né? Mas não é assim. Então, o professor encaminha, aí se a família às vezes não está no mesmo, não está de acordo, não percebeu, né? E aí não vai. Ou então esse professor encaminha, a família comprou essa ideia, vai procurar, tem fila, não vai ser atendido logo, né? Ou sim, ela e aí foi atendido, ou na melhor das hipóteses, a professora encaminhou, a família super disposta, comprou essa ideia, vai fazer uma avaliação, conseguiu, mas essa criança vai voltar para a escola. E ela vai voltar para a uhum. escola do mesmo jeito, porque as terapias, elas levam tempo para você, Tempo é para processo, ter um né? efeito, né? Então, e o Sim, que que acontece no meio desse caminho, né? Então, a uhum, supervisão é para isso, é para ajudar esse uhum, professor que a ele primeiro, a ele entender que ele não precisa ser terapeuta na sala de aula, sim, né? Segundo, que ele é um especialista também, porque esses professores ficam tão sobrecarregados nessa coisa sim, de ter que avaliar a criança antes de encaminhar, né? De ter que ver isso uhum, precocemente, de ter que não sei o quê, e que parece que eles não são os especialistas, mas eles são os especialistas no desenvolvimento dentro do coletivo, né? sim, São eles que vão ter que dizer é, quanto que essa criança, como que acontece a vida dessa criança dentro desse coletivo, né? uhum, E aí a gente teria aí
um monte de críticas a fazer, né, e um monte de coisas a se pensar com relação a como que ele vai lidar com isso, né? Então, Sim. essas crianças chegam, como que esse professor pode lidar com isso? Então, como a gente não pode mudar o sistema, a gente Uhum. tenta, né, digo, Sim. mudar o sistema, ir lá e mudar a chave, a gente tem que melhorar o que está sendo dito dentro, né? É. Bem língua nativa. Então, a gente vem nas beiradas, É se isso aí. infiltrando e Aham. fazendo é, essa supervisão, dando esse suporte para esse professor pensar nas suas práticas e o que, que é Uhum. viável dentro da sua realidade, porque também, às vezes, a criança vai para o atendimento, e aí o fonoaudiólogo, o psicólogo, enfim, qualquer terapeuta manda para o professor uma lista de orientações do que ele tem que Uhum. fazer com essa criança. E aí o professor pega aquilo e fala, bom, o que, que eu faço com isso? Porque na minha Aham. realidade, isso não compete. Então Sim. eu vou transformando isso em algo palpável. Então a gente junto vai construindo Sim. esse caminho. Que E legal. uma outra coisa que eu tô elaborando é um grupo de estudos, e aí é um Hum. grupo de estudos de caso, que daí esses professores trazem, e a Uhum. gente vai, aí sim, né? Aí a gente também coloca, na supervisão também eu trago bastante teoria, mas aí a gente vai colocando a teoria que conversa com esses Com os casos, casos. Aham. para daí conseguir construir coisas mais, construir uma relação de mais, mais sustentável, vamos dizer assim, né? Então, Aham. pensar em grupo, né? Porque eu acho que Sim. também é Nossa, muito melhor. importante Aham. essas trocas, né? Então, dentro do grupo, conseguir refletir sobre as dificuldades de um determinado caso, e aí a Uhum. gente vai colocando, é, vai trocando com os professores. Então, nesse grupo tem muita. É uma interação mesmo, né? De teoria com prática. Então, é Prática. Uhum. pensando, é, é pensando no dia a dia desse professor, então, e na Sim. situação que ele traz, né? Que a gente vai Aham. construir a teoria. Não é o contrário, né? É Sim. num sentido um pouco inverso do que a gente está acostumado a ver, né? Que é teoria Sim. e depois a prática, né? Então, o grupo ele é organizado a partir dos casos que são me enviados. Então, daí Nossa, que muito é legal. montado Uhum. toda a parte teórica do curso, né? Então, desde o Sim. começo é só tudo que vai ser dito, mesmo que teórico, vai fazer sentido Sim, na porque está prática, né? relacionado com o que foi Está trazido, né? relacionado, Muito exato. bom. Aham. É. Nossa, muito legal. Seriam essas duas coisas. Aham. Amei. Queria ter alguns casos para poder participar do grupo. Mas pode vir, pode participar. Com Ah, eu certeza você terá quero. várias contribuições. Eu vou ficar só que nem o bebê lá, colocando as coisas no meu pote, assim. Meu Cote. Isso, tá tudo certo também. Então, uma coisa muito interessante da abordagem Pickler, que Aham, os adultos também se cuidam aham. igual eles cuidam das crianças. Hum, Então, que é muito interessante. Então, assim, os cursos de aham. formação deles, eles não falam sobre teoria, eles falam sobre prática, sobre a prática deles, né? Sobre a Sim. prática, sobre essa formatação, vai, essa Aham. visão de prática. Mas quando você está conversando com eles, você se sente mesmo uma das crianças, assim, porque tem todo esse acolhimento, tem toda essa coisa Aham. do esperar o tempo do outro, de entender, Sim. né? Nossa, incrível.
E é bem interessante, né? Porque elas vão dizendo assim, que é o que a gente estava dizendo, a gente não gosta de regras, mas os limites, né? A Uhum. organização, mesmo dentro do caótico, ela serve para dar segurança, É né? verdade. Uhum. Para Sim, colocar você num determinado eixo, para que você sim, possa se locomover e sim, construir a partir disso, né? Porque senão sim. também a gente fica perdida, né? Se não Exatamente. tiver, É um, né? é uma linha bem tênue, né, É Mário? Eu bem fico pensando tênue. assim que, por exemplo, né, se a gente olha o universo, né? Aprendi com Lila a olhar o universo. Mas se a É. gente olha, por exemplo, como o universo é caos, né? Mas é aquele caos que Uhum. tem, né? Tipo, os planetas estão em órbita, então é caótico, mas tem exatamente esse lugar de tipo, vou fazer isso aqui porque é o que funciona, é o que faz sentido, né? Então, eu acho que tem muita relação com isso, né? Acho que é É. muito interessante essa teoria, porque, essa prática, né? Porque é muito da prática, como você está falando, porque tá assim, coerente com a vida, né? Com o fluxo da Uhum. vida, né? Então, É, é. E é bem isso mesmo, né? É ter os limites para que você possa transitar, né? Para que você sim, possa sim, explorar, para que você possa aham, descobrir, né? E até se descobrir, né? Porque sim, quando a gente estava falando do negócio dos pais, né? Eu acho que eles precisam, eu falo para muitos pais que eles precisam se descobrir enquanto pais. Que eu não tô para sim, ditar o que eles devem fazer ou não, né? aham, Então, assim, e é, a gente tem que se descobrir mesmo, não tem sim, um certo e um errado, né? É na aham, o diversidade, não modelo, é? exatamente. Somos Nossa, faz, diversos e faz tá todo tudo sentido bem, também. Uhum. né? E faz Porque tudo tem bem. esse modelo, né? E enquanto tu estava falando também, eu fiquei pensando em outra coisa, quando tu falou o caso da amamentação, né? É Uhum, muito bizarro porque você, assim, claro, é uma coisa natural, né? Vamos dizer, né? Então, o nosso uhum. corpo, enquanto mulheres, enquanto fêmeas, ele está preparado para. Ele tem, né? Tipo, essa, digamos assim, tem o útero, tem esse aparelho, então, Ele vai teoricamente, nós. funcionar. Exatamente, né? Só que quando você cria essas imagens, né, ideais sobre a amamentação, sobre a relação mãe e filho, é o mito da maternidade, do instinto materno, né? Então, essas teorias, né, que reforçam essa prática, assim, de tipo, nossa, você vai pegar o seu filho, vai se conectar, as luzes vão acender em torno de você, você vai ser a própria Maria encarnada. E, Exato. Não é. e como tu falou, faz muito mais sentido ser interação e comunicação, dificuldade, barreiras, né? Tipo, e eu fico pensando, não existe um curso e nenhum modelo de ser o pai e a mãe perfeita, né? Não É existe. tudo E não existe construção, né? garantia. Eu acho que o principal é Exatamente. entender que não tem nada garante. Nada Sim. garante. Na verdade, é Aham. uma enorme incerteza. Ser pai e Sim. mãe é lidar o tempo inteiro com uma enorme incerteza, porque pode Sim. estar tá indo tudo bem, de repente não vai mais, Aham. né? E, e aí, e é isso, né? Quando me perguntam, mas quando que eu tenho que procurar, né? As maiores perguntas, né? Quando que eu tenho que encaminhar uma criança? Quando eu tenho que procurar um fonoaudiólogo? Na verdade, é quando você se incomodar. Alguma coisa te Sim. incomodou? Agora é a hora. Porque Sim. é isso, é daquilo que a gente estava falando, que eu estava falando, que das coisas que não são ditas. Às vezes a criança nem começou a falar, não está na hora dela começar a falar. Mas Aham. tem alguma coisa ali que te chama a Sim. atenção. Sim. E Que é o é que você disso falou que é que se o trata. instinto agora, né? Tipo, o sexto Exato. sentido que você Esse é falou. esse sentido, é. Que é a linguagem, né? É o A que linguagem a não gente. falada, né? Aham. Porque a gente, como já está inserido, né, nessa, nessa linguagem que é imposta, a gente, que também é uma coisinha diferente do que se pensa o cognitivismo, né? A gente vai adquirir a linguagem, a gente vai aprender a linguagem, né? Então é Uhum. uma coisa
que vem de fora para dentro, assim, e a gente pega a linguagem, né, nesse ponto de vista, ela é dada, ela está Uhum. aqui e a gente laça ela tipo touro, entendeu? É E pronto. conquistada. Nossa, que É coisa eu tipo acho touro, patriarcal. você tem que, né, enfim, a linguagem, ela na verdade, eu costumo pensar que ela é tipo, uma força da natureza, tipo Aham, gravidade, né? sim. Ela tem suas leis e Aham, pronto. Você, sim. você vai lidar com isso. Você tem que Uhum, lidar com essas leis. Você não tem muito para onde fugir, né? Não tem como a aham, gente fazer sequências de sons que não são aceitos nessa língua. sim. Então você tem que Uhum, seguir essas coisas, enfim. É, por isso que vai ficando tão complexo, né, o negócio. aham, Então, isso também não é garantido, né? Não é porque você conversa com o seu bebê sempre, está garantido que ele vai conseguir se desenvolver claramente. sim. Então, a Uhum. qualquer sentimento de alguma coisa esquisita tem aqui, né? Vai É atrás. interessante, vá procurar, porque às vezes é só realmente um refinar mesmo, né? Um refinar da Uhum, escuta, é uma mudança de ponto de vista, né? É se uhum, encontrar diferente, né? Para que os uhum. efeitos sejam diferentes. Então, é, Sim. é cuidar mesmo mais dos encontros, né? Aham, E não dessa, e não desse ensinar. sim. Nossa, Mari, muito bom. E como, assim, uma das coisas que eu queria também era a tua permissão para depois deixar essa aula disponível no YouTube aberto e tu dizer como as pessoas fazem para participar também, né? Os pais que quiserem, os professores, o teu grupo também, né, de professores. Como É, seria? Se tem uma lista de espera, se. sim, então agora o grupo de estudo está com uma lista de espera, porque Uhum, estamos organizando aí para vir aí logo mais, né, o grupo de estudos. aham, Nesse segundo semestre ele vai acontecer, acho que agora no comecinho do segundo semestre. uhum, É, e mas pode me encontrar no Que Língua Você Fala, aham, é, no Instagram aham, e no Subtac também, e ali vai ter aham, mais informações, né? Ali, tanto no Instagram quanto no Subtac tem algumas informações, e no Instagram tem ali como consegue, acho que é o caminho mais fácil de me encontrar e de começar a conversar, né? Estamos sim. organizando, bem paulista, né? Estamos, estamos organizando. É, um site, mas ainda não está completamente pronto, mas Aham, para facilitar esse sim. achado, mas no Instagram tem bastante coisa, tem bastante conteúdo, Material, aham, tem bastante material, tem como me achar ali, me conectar, me chamar pelo direct, enfim, tem como aham. me encontrar por ali. E é isso, Muito bom. Então, eu vou deixar o teu arroba, né, na descrição do vídeo tá? e também o teu endereço lá da newsletter, que é maravilhosa. E eu queria te agradecer, Mari. Nossa, foi incrível. Abriu várias caixinhas na minha cabeça. É um mundo à parte, não é? Sim, sim, super É, interessante, assim. é, E, assim, eu aprendi muito, então, muito obrigada também, né? Então, acho que vai ser muito legal para as meninas também. É, e olha que eu nem sou mãe, nem professora da primeira infância, mas mas, aí é que tá, assim, né? Estamos todos envolvidos com a infância em sim, alguma exatamente. medida, né? Sim, enquanto sociedade, né? Enquanto mulheres feministas Exato. também, né? Com certeza.
Tenho certeza que agora o seu E, próximo encontro com uma criança será diferente. aham, com certeza. E eu já pensei que eu tenho algumas amigas que, algumas estão no clube, mas assim, eu tenho uma amiga que teve bebê, não tão recentemente assim, já está com 9 meses, a filhinha dela, mas eu vou mandar para ela também essa aula. Tenho certeza que ela vai adorar, porque ela é uma pessoa que, assim, desde que ela sempre quis ser mãe, né? E ela se preparou muito e continua se preparando, que eu acho que é uma coisa super legal também, né? Porque parece que é tipo, é aquilo, né? A gente volta para a ideia do instinto, e não é, né? É uma preparação que você tem que ter também, né? E precisa de ajuda, né? Tanto para a maternidade quanto para a paternidade, né? As pessoas acham, eu não preciso ler livro, eu não preciso estudar, eu não preciso ouvir ninguém. Não é assim, né? Eu, Principalmente. eu acho, eu acho isso, que tem só uma, é, como fala, um, um mal entendido nisso, Sim, sim, né? Porque aham, eu acho que as pessoas acabam querendo estudar e transformam isso como numa eficiência, né? sim, E aquela aí coisa do entra naquela. método, né? Certo. Não, e assim, então eu sou uma boa mãe porque eu estou seguindo isso, li aquilo e tal. Né? Aham, E não é, né? E aí deu super certo. O que que é dar certo uma criança, né? aham, Que verdade. projeto é esse, gente? Né? Então, é, mas eu concordo que é o se preparar enquanto pessoa, porque a Sim, gente tem que se preparar porque as coisas vão mudando, porque a nossa vida muda, porque o tapete é tirado do lugar, né? aham, É nesses eu cuidados adorei que eu essa. acho que a gente precisa se preparar, né? A gente precisa se Uhum, preparar enquanto indivíduo que vai estar sim, cuidando de um outro indivíduo por um tempo bem longo. Então, é verdade. essa, Aham, é essa essa preparação mesmo, preparação. né? E Sim, de entender que às vezes não dá para fazer sozinho mesmo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem de sim, não saber também, tá tudo bem. Eu falo, eu falo para os pais assim, olha, sabe o que que é? Antigamente, todo mundo tinha uma criança por perto. E sim, hoje, às vezes, você é o primeiro adulto que tá com uma criança na família, um é. bebê. Então você Uhum, está muito longe já desse mundo da infância. E é é, um mundo à parte. Você tem é. que se reencontrar neste lugar, né? Até para você saber Aham, o que você gosta, o que você não gosta, para você uhum, poder partilhar. sim, imagino. Mas, gente, eu vou já me despedir aqui, né, para fazer as Né? nossas despedidas e pedir para Mari dizer algumas palavras, assim, o que ela queira dizer para vocês, né, para todo mundo que vai assistir a gente, vai ser prioritariamente do clube, mas depois eu vou deixar aberta no YouTube, porque eu acho que todo mundo merece ver isso. Não que eu tenha, Você é tipo, um muito milhão de generosa. seguidores, mas pelo menos a gente joga no mundo. É, é. É, Ai, bom, eu acho que é isso. Eu acho que entendam que a infância é um mundo à parte, né? Não é só. A gente não tem todas as respostas só porque a gente é adulto, né? E nem só porque a gente tem a responsabilidade de cuidar deste momento, né? A gente não precisa impor as coisas, né? A gente tem muito que aprender com as crianças, né? E é muito divertido também conseguir observar esse esse momento, né? E acho que uhum, o que eu tenho mais a dizer, assim, acho que tanto para os professores quanto para as famílias, é que tá tudo bem desencontrar. O desencontro também faz parte. Então, não se entender faz parte. É, às vezes as coisas saem do previsto e também faz parte. E é assim que as coisas aparecem, né? É assim que a gente anda para frente. Né? E tá tudo bem. Né? Então, não queiram sim, saber tudo que de as crianças tudo. estão falando. Né? Pode falar, eu não entendi. Tá liberado. Repete, me mostra de outro jeito. Aham, Né? adorei. Ou se o bebê
ou se o bebê tá chorando e a pessoa pergunta para a mãe: "O que que ele quer?", pode falar: "Não sei. O que você acha?". Tá liberado. Tá liberado não saber o que as crianças estão dizendo também. Aham. Eu amei, eu amei. Mari, É, muito obrigada de novo. Não vou parar de agradecer por dividir seu conhecimento com a gente, comigo. Obrigada por ter topado também gravar, tá? E a gente vai conversando ainda, né? Temos muita coisa para desenvolver dentro do grupo também. E espero que sim. seja um sucesso, assim, essa turma nova, né, de professores, né? Acho que vai ser incrível. E se eu puder participar também como observador, eu quero me Sim, inscrever. venha, venha escutar. Com certeza você terá muitas contribuições, com Ai, eu certeza. vou amar estar nesse grupo, com certeza. Eu amo aprender sobre isso também. É, E é eu que isso, né? agradeço, eu que agradeço toda a sua generosidade pelo convite, pela conversa, foi super gostoso. Amém. Obrigada. Vou. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Vou só parar de gravar aqui.